Bem-vindos ao curso Destravando o Olhar Fotográfico. E antes de começarmos com os módulos principais do curso, eu preparei uma base rápida de fundamentos da fotografia. Se você já domina esses conceitos, pode pular direto para o próximo módulo, tá? Mas se está começando ou quer organizar melhor o entendimento da câmera, essa base vai te ajudar bastante. Vai te ajudar também com algumas nomenclaturas, alguns nomes que a gente costuma usar tecnicamente na fotografia. Então, esse módulo vai também nivelar esse modo que nós temos de nos expressar falando de fotografia. O propósito aqui é aprender a caminhar antes de correr, tá? Esse módulo existe justo para um nivelamento técnico. O objetivo aqui não é aprofundar cada detalhe físico, mas criar uma base sólida. Aqui eu gostaria que vocês conseguissem acompanhar os próximos passos sem insegurança técnica. Então não se preocupa com o ritmo. O foco aqui é a compreensão mesmo. E lógico que para falar disso primeiro, a gente precisa falar o que é fotografia e o que significa a palavra fotografia. A palavra fotografia significa literalmente desenhar com a luz. Foto vem de luz, grafia, escrever, desenhar. Para isso, a gente usa a máquina fotográfica, ou a câmera. Ela que registra a luz. E para ela conseguir registrar essa luz, ela usa o sensor. A definição de fotografia nada mais é do que o registro da luz ao longo de um tempo. Para isso, a gente tem que entender que a câmera não enxerga o mundo com o olho humano. Ela é um instrumento que interpreta a luz refletida para uma cena, durante um intervalo de tempo específico. Entender isso explica por que a foto muitas vezes difere do que você viu. Então, aquele teu resultado muitas vezes não é exatamente o que você estava enxergando e muitas vezes ainda está longe do que você estava imaginando. Para isso, a gente precisa começar a entender alguns conceitos. E quanta luz entra pela câmera, por quanto tempo essa luz entra e como o sensor vai interpretar essa luz. A gente vai usar três coisas: a abertura, a velocidade e o ISO. Mas não se preocupa que a gente vai se aprofundar melhor com isso daqui para frente. Todas as câmeras, elas operam sobre o mesmo princípio, que é o sensor, onde a gente pode imaginar que fosse como se fosse a tela, onde a luz é pintada. Sensores maiores captam mais luz e oferecem maior flexibilidade e controle de profundidade. Sensores menores têm limites, mas não impedem boas fotos. Então não é quão grande, tão potente é esse teu sensor que vai fazer com que a tua foto seja melhor ou pior. Isso eu estou falando de qualidade artística da foto. Não estou falando de qualidade digital, de qualidade de impressão final. Não é isso. A fotografia e a arte de fotografar é muito além disso. A técnica fotográfica trabalha com três pilares, que é o triângulo da exposição: abertura, velocidade e ISO, como eu já comentei. Então, abertura, velocidade e ISO são os três pilares que controlam a exposição na tua máquina fotográfica. São as três ferramentas, vamos dizer assim, que a gente precisa controlar para expor o teu sensor à luz onde você está escrevendo, onde você está criando aquela fotografia. Não existe uma receita de bolo para a gente fazer isso. O que existe é o ajuste mais adequado para aquela intenção fotográfica no momento que você vai fazer aquela foto, na situação específica que você está vivendo naquele momento. Então a abertura, ela é como se fosse a pupila da lente. Ela controla a quantidade de luz que entra através dela. Ela influencia diretamente a profundidade de campo. A gente pode ver na imagem o quanto ela fica ou não desfocada atrás do nosso elemento principal. Aberturas maiores criam fundos desfocados e aberturas menores vão deixar sempre tudo mais focado. A velocidade do obturador é o tempo que ele fica aberto. Você deixando muito tempo aberto, você vai fotografar imagens com menos luz, como fotografia noturna, vai criar movimento na tua fotografia. Já os tempos mais curtos, eles congelam a ação. O ISO nada mais é do que a sensibilidade do sensor. Sensibilidade o quê? Sensibilidade à luz. Quanto mais alto for esse ISO, ele permite que você fotografe com menos luz. Só que fotografar com esse ISO muito elevado causa ruído, que é essa granulação na imagem que a gente vê. Isso baixa a qualidade final da foto, né? A não ser que isso seja uma opção artística. O ISO baixo garante que a imagem seja mais limpa, não tem esse ruído, essa granulosidade em cima da foto. Só que para você conseguir essa imagem mais limpa, você precisa de mais luz. Mais luz, você abaixa o ISO, menos luz, aumenta esse ISO. Esses três pilares, abertura, ISO e velocidade, é um toma lá da cá. Quando você aumenta um, às vezes você precisa baixar outro e vice-versa, para você conseguir aquele resultado final que você precisa. Tudo balanceado para você conseguir chegar
naquela imagem que você tá vendo naquele momento, ou que você está querendo demonstrar naquele momento. E quando eu estou fotografando, qual é a decisão que eu tenho que ter, então? O que eu vou decidir para poder fazer essa fotografia acontecer? O que eu vou priorizar? Já que mexer em um desses pilares, ele sempre afeta o outro, o que eu penso na hora de escolher? Então, primeiro eu tenho que definir qual é a minha prioridade estética. O que eu estou fotografando? Qual é a cena? Ação, esporte? Então, a minha prioridade é velocidade. O que eu vou compensar? Vou compensar na abertura, ou vou subir o ISO, ou ambos. Depende da cena, depende do momento. Se eu tenho mais luz, menos luz. Então, lembrando, você precisa entender isso de acordo com a cena que você está vivendo. Se é uma paisagem ou se é uma imagem mais estática, a prioridade vai ser sempre a abertura, porque é com ela que eu vou regular essa profundidade de campo. Então eu vou poder baixar a velocidade para poder criar um movimento, essa sensação de tempo, por exemplo, quando eu vou fotografar uma cachoeira. Quem toma a decisão é você, mas você tem uma ferramenta para te ajudar, que são os modos de disparo da câmera, tá? No modo automático, a câmera é que vai decidir tudo. Abertura, ISO, velocidade, é ela quem vai tentar entender naquela cena qual é a melhor opção para você. Na prioridade de abertura, você controla a profundidade. Todos os outros parâmetros, ou seja, velocidade e ISO, estão automatizados, e você fechando ou abrindo a tua abertura, né, do teu diafragma, você vai aumentar ou diminuir a profundidade de campo. Na prioridade de velocidade, você vai controlar o movimento. Então, se eu quero sempre uma velocidade muito alta para congelar aquela opção, por exemplo, fotografando esporte, eu vou escolher aquele tempo, a abertura e o ISO vão estar automatizados para que esse controle de tempo aconteça. Não tem um modo errado e nem um modo certo. Fotografia nunca é uma receita. Existe o modo mais adequado para a fotografia que você quer fazer e no que vai te ajudar a chegar no resultado final que você quer. A escolha da lente, ela molda a cena. E quando a gente fala em moldar a cena, toda a informação que você quer passar com aquela fotografia. A distância focal não serve apenas para aproximar o assunto, ela altera a geometria da imagem. A máquina, ela pode te entregar dois tipos de arquivo, que é o RAW e é o famoso JPG. O RAW, ele é o arquivo cru, ele contém todos os dados capturados pelo sensor. Ele oferece uma margem de segurança muito maior na edição, especialmente com luzes difíceis. Você consegue manipular essa imagem muito melhor, esse arquivo muito melhor, na edição. Já o JPG, ele já é um arquivo processado. Foi o software da câmera que editou esse arquivo para você. Então ele já te entrega uma fotografia com o contraste que a câmera decidiu, com a saturação que a câmera decidiu e a cor que a câmera decidiu por você. Então, se você depois disso ainda quer editar esse arquivo, ele vai ser um arquivo muito menos flexível, porque ele também já é um arquivo compactado. A falta de nitidez nem sempre é erro de foco. Muitas vezes a foto está tremida, causada por um movimento ou postura instável. Então, para isso, a gente tem duas coisas fundamentais. Postura firme. Outra ferramenta, muito essencial, dependendo do que a gente for fazer como uma exposição, por exemplo, é o tripé. Em toda fotografia, é só uma busca pela nitidez. Existem muitas fotos justamente pelo contrário, usando dessa falta de nitidez e dos movimentos daquela cena justamente para fazer uma belíssima imagem. Então, lembrando, quando eu vou fazer uma foto em campo, luz, de onde ela vem, qual é a intensidade? Qual é a minha intenção? Eu quero congelar aquela foto ou eu quero borrar, quero um movimento naquela foto? Fundo desfocado ou fundo nítido? Eu preciso pensar no resultado da minha foto para fazer, então, o setup da minha câmera chegar no que eu estava pensando. Nisso, eu faço a configuração. Eu vou ajustar os três parâmetros: ISO, abertura e velocidade. Então, toda vez eu penso na foto, entendo esse cenário e depois eu faço o clique. E dominar todos esses controles é muito importante. Mas boas fotografias não dependem apenas disso, né? Depende da cultura, depende do que você quer, depende do teu âmago artístico. Fotografia é arte, independente do tipo de fotografia que você faz. Nos próximos módulos, a gente vai falar sobre algo mais importante do que esse primeiro módulo que a gente falou agora, que é justamente como observar a luz, como organizar a cena e como tomar decisões conscientes para fotografar. E é isso que vai te ajudar a desenvolver o olhar fotográfico. A fotografia é muito além de técnica.